folks, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia Oliveira, para quem não me conhece, estou aqui com o Mo. Olá pessoal, tudo bem? E hoje nós viemos continuar, a nossa história que nós contamos para vocês na quinta-feira passada. Exato. Então, se você ainda não assistiu, vou deixar o card aqui para você ir lá assistir o começo dessa história. E hoje nós vamos continuar, certo? Contar como que foi Mais a nossa detalhes, chegada e como foi nossa vida na Irlanda. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa muitos likes, se inscreve aí no canal, compartilha com os amigos, com a família e não se esquece de ativar o sininho que eu tô soltando 3 vídeos por semana, toda terça, quarta e quinta, às 19 horas, horário de Brasília. E bora lá pra essa história, então bora lá. Então, como a gente contou pra vocês, nós fomos pra Irlanda com visto de estudante, com opção de trabalho. O nosso curso que nós compramos é um curso de 8 meses, então você podia estudar durante 6 meses e tirar umas férias de 2 meses, Sim. completando o total de 8 meses, né, que é o pacote. E você pode renovar esse visto de estudante com opção de trabalho por mais 2 vezes, ficando no total de 2 anos. E aí, para renovar, você tem que pagar os 300 euros na imigração, né, que é lá na Garda, né, que chama. Sim. Você paga os 300 euros e além de ter 300 euros para o visto, você também tem que comprovar a sua attendance de pelo menos 80%, que seria a frequência diária que você vai na sua escola. E comprar um curso novo. Além disso, que às vezes é uns 1.000 euros, 1.500, 1.300. Varia de cada escola. Tem o valor do curso, né? Sim. E o valor da imigração que você vai ter que pagar pelo GNAB, que é lá o registro. Não é GNAB mais, é outro nome. Já tem um outro nome. Na altura era GNAB, né? Agora é uma autorização de permanência, de residência, alguma coisa temporária, assim. Alguma coisa assim. Enfim, então nós compramos esse curso, né, de 8 meses. Sim. Quando nós compramos, nós já recebemos as cartas direto com a agência, que a própria escola providenciou as cartas para a agência, e a agência imprimiu e a gente pegou essas cartas. Então é a carta Enrollment Letter, que é a carta de matrícula, e tem a carta do seguro, né, de seguro-saúde, e só, né? Eu acho que só. E aí, no nosso caso, como a gente não tinha acomodação, a gente não precisou da carta da acomodação, e a gente levou a carta a passagem aérea, né, no caso. No caso da acomodação, a gente até teve uma carta escrita, não era a escola que nos providenciou, foi a família do David. Exato, aí ela assinou e colocou, escreveu lá que nós íamos ficar na casa deles. Sim. E tudo durante aquele período de 8 meses, e assinou e, se eu não me engano, passou pra gente alguns documentos que a gente anexou nessa carta pra tá tudo certo, se eles pedissem. Sim. Então, além das cartas e tudo que a gente levou os 3.000 euros, um pouquinho mais, e a gente levou em reais. E retornando, enfim, a gente levou os 3.000 euros em espécie, porque era mais em conta do que colocar no cartão. Como é o nome daquele cartão? VTM. Ficava mais em conta fazer no dinheiro, né? Então a gente levou em espécie. O que a gente fez foi colocar naquelas, tipo uma bolsinha que a gente ganhou da empresa, da loja que a gente trocou, da casa de câmbio, que a gente fez a troca do dinheiro. A gente ganhou umas bolsinhas que você coloca no corpo mesmo, assim, e a gente foi com essa bolsinha no corpo. A gente foi a viagem toda com a bolsinha no corpo e o dinheiro em espécie nessa bolsinha, porque a gente ficou com um pouco de receio, né, de acontecer qualquer coisa, enfim, era muito dinheiro. E aí, chegando na imigração, teve todo aquele voo, todo aquele tempo lá. Tem um adendo, rapidinho, cortando a notícia, desculpa, que você tem que declarar o dinheiro acima de 10.000 reais, você tem que, seja euro, acima de 10.000 reais, você está saindo do país com mais que 10.000 reais, você tem que declarar na Polícia Federal, sim, no aeroporto. E a gente fez isso quando chegamos no aeroporto de Guarulhos, se não me engano foi da onde a gente saiu, a gente foi até a Polícia Federal, fez a declaração bonitinho online, eu acho que na época a gente levou a declaração, estava meio errada, faltava algum dinheiro, eles têm lá um computadorzinho, a gente fez, imprimiu a declaração, e aí assina. Façam isso, porque se você não tiver a declaração e estiver em outro país e a polícia quiser ver o dinheiro ou confiscar, se você não tiver essa declaração, a polícia vai
reter o dinheiro e você vai ficar sem o dinheiro. Sim. Ou seja, lembre-se sempre de fazer acima de 10 mil reais, é uma declaração, a Polícia Federal não vai pedir nada mais por isso, é super rápido, super fácil, é só para declarar que você está saindo do Brasil com mais de 10 mil euros, né? Só isso. É opcional, você pode fazer ou não, pode ir na sorte e levar o dinheiro. Sim, né? pode não acontecer nada caso você não faça, como Exato. pode acontecer. No via das dúvidas, pelo sim ou pelo não, a gente preferiu fazer para não ter nenhum problema. E aí, fazendo tudo isso, nós pegamos o voo, aquele voo todo longo e tal, chegamos na Irlanda, né? E logo quando você chega, a gente já vai direto para a imigração, né? Não vai direto para as malas, você vai primeiro na imigração, é isso, né? Isso. E aí fomos na imigração, eu e o David, a gente decidiu passar separado, uma porque nós somos casados, só que nossos passaportes, quando a gente casou depois de tirar o passaporte, nossos passaportes estavam estão ainda com o nome de solteiro, então, e a gente mudou o nome, a gente foi bem cabeçudo, né? Mas enfim, a gente mudou o nome quando a gente casou, então a gente ficou, pode ser que eles enchem o saco, então é melhor a gente passar separado. Sim. Então cada um passou em um guichê, né? Cada um passou com um policial, digamos assim. E aí, no meu caso, foi bem tranquilo. Assim, logo quando você chega, você fala, meu Deus, inglês, né? Só inglês. E aí, mas eles foram muito tranquilos comigo. A única coisa que eles pediram foi passaporte, os documentos da escola. E aí eles perguntaram se eu tava com dinheiro. E aí eu falei que sim, que era em espécie. No meu caso, eles pediram para que eu mostrasse o dinheiro. Então eu tive que abrir a bolsinha que tava dentro, assim, da roupa, né? Por dentro, assim. Eu abri a bolsinha, tirei, fui mostrando para eles. Aí eles só precisam mostrar algumas notas, não precisei mostrar, tipo, os 3 mil euros, e aí eles achou que tava bom, e aí então ele carimbou no meu passaporte com uma informação que eu tinha o visto de 3 meses. Sim. No seu caso, como que foi? Foi praticamente a mesma coisa, eu não entendia merda nenhuma de inglês naquela altura, então tava bem nervoso, mas cheguei lá e ele pediu alguma coisa, na época eu já nem entendia o que era, as cartas. Eu entreguei as cartas, a carta da escola, a carta daquela cartinha da acomodação, e entreguei a passagem de volta do Brasil. Ele falou dos 3 mil euros, eu entendi que ele estava se referindo aos 3 mil euros. Eu só levantei a camisa e mostrei para ele que eu estava com a bolsinha. Cheguei a abrir a bolsa e só abri a bolsa assim, mesmo no corpo. Ele viu que tinha lá o dinheiro e falou, não, tudo bem, não precisa. Foi super atencioso, super de boa, até me entregou um papelzinho com orientação de como que ia até a imigração, porque eles dão visto de 3 meses primeiro e você tem que fazer a troca do seu visto nesses 3 meses, tem que ir até o GNAB, que agora já não é, mas enfim, você tem que marcar, fazer agendamento, ir lá, e aí você vai pegar... Antes de fazer o agendamento, desculpa. Tudo bem. Antes de fazer o agendamento de GNAB, você tem que ir num banco da Irlanda, ou seja, um banco irlandês, algum banco. Tem gente que abre conta em outros bancos e faz isso. Que são bancos do seu Mas no nosso caso, a gente abriu conta no banco... Como que era? No AIB, porque a escola tinha uma parceria com o banco e a gente conseguia, como estudantes, abrir uma conta de estudante. E aí vai adicionar todo o dinheiro lá. Sim, porque quando você vai no GNAB para você pagar pelos 300 euros, você tem que pagar aqui é multibanco, pelo cartão. Pelo cartão, sim. Ou senão você pode pedir para pagar pelo cheque, e aí você tem que ir num banco, aí você faz o pagamento e depois você volta lá no GNAB com o comprovante e aí eles enviam o GNAB para sua casa, né, para a acomodação que você tá. Sim. Continua. Pronto, e foi isso. Ele me orientou como fazer, como que ia até o local, né? Me deu um papelzinho de como que ia até o local. Eles já tinham os papéis para entregar para estudantes brasileiros, porque é 1 milhão de estudantes brasileiros que vão para lá. E não só brasileiros, tem de todo o mundo lá. E aí, depois disso, foi tranquilo. A gente passou pro outro lado. A gente ficou esperando nossas malas, né? Que demora uma eternidade. Parece que nunca vai chegar e que vai faltar. E a gente tava com 4 malas. 4 malas, eu acho. E eu tava com uma mala gigante que a tia do David deu pra gente. Era enorme, cabia, tipo, muita coisa. Como a gente já tava cabia a Letícia lá dentro. Praticamente. Como a gente já tava com o pensamento de vir pra cá pra ficar, não pra voltar, a gente trouxe, tipo, praticamente tudo. Ainda ficou muita coisa no Brasil, mas, tipo, de roupa,
Tudo que a gente achava que era necessário a gente trouxe. E olha que a gente deu também muita coisa. Mas a gente trouxe muita coisa e aí a gente só tava nós dois lá com 300 malas, assim, pelo aeroporto. E aí, como a gente não precisava de acomodação e nem transporte, foi que digamos, prima, né? Seria meio que uma prima do David. O marido dela é irlandês, ele buscou a gente no aeroporto, super simpático e falando super inglês, e eu tensa com o David, assim, tentando fazer um embromation lá. E aí, quando ele nos buscou, né, a gente foi do aeroporto até a casa dele, que era próxima, mais ou menos. 20 minutos, 25 minutos. Aí a gente já ficou deslumbrado, né? Sim. Ficou olhando assim. Nossa. Se eu tiver algumas imagens, eu vou colocar aqui no vídeo. A gente ficou assim, tipo, nossa, que demais, que sensacional, porque é muito verde, tudo arrumadinho, tudo limpinho. Tudo limpinho. Tipo, você já sente a diferença quando você chega no aeroporto, porque, tipo, aquela coisa limpa, aquela coisa, sabe, organizada. Mas quando você sai assim, aí você começa a andar lá na rua, né, com o carro, e aí você vai vendo, você vai falando, uau. Você já acha estranho? Pra mim foi a primeira vez, eu acho que pra Letícia também. Você vê as pessoas dirigindo do lado direito, que é o lado do passageiro no Brasil, você já fica, coisa já estranha, você já entra do lado errado sem querer, né? Já dá um bug assim, na mente, você fica, pera lá. Mas deu tudo certo, né? Foi super legal. A Letícia já falava um pouco de inglês, então conseguia comunicar com mas eu sempre fui muito tímida, então quando ele falava, eu falava, mas eu falava mais gaguejando do que falando. O David, como ele sempre foi desse jeito atirado, né, digamos assim, pra ele tipo, falava, por mais que ele não sabia falar, ele falava. Então era aquele inglês bromation, sabe? Então bem básico, porque ele se virava. Básico, mas saía bem. E depois que a gente foi pra casa, né, deles, a gente ficou na casa deles por um tempo. Um mês. Um mês. Na casa deles a gente ficou num quarto, né, então a gente compartilhava a casa com eles, a cozinha, tudo. Ele é um casal, e eles eram super simpáticos com a gente, né. Sempre foram muito gente fina com a gente, sempre ajudaram muita gente. Quanto a gente teve. A gente só tem a agradecer eles por tudo, né. Sim, na primeira vez eu lembro que a gente foi na casa da família do David, que são primas dele, pra gente conhecer. Conhecer o David, ver depois de muitos anos sem ver. Depois nós fomos no mercado, lembro, ou antes a gente foi no mercado, foi no Lidl, eu acho, que era próximo da casa. A primeira vez foi. E aí a gente ficou, tipo, super encantado pelo Lidl, tipo, enorme. As coisas baratinhas. Muita coisa diferente também. Era um mundo diferente, principalmente pra mim que nunca tinha saído do Brasil, nem andado de avião, nem viajado de avião, era uma coisa deslumbrante. A gente ficava deslumbrado com tudo. Tipo, a gente virava a esquina e a gente falava, uau! Sabe? Era uma muito coisa bonito, assim. É tudo muito verde, é muito organizadinho, graminha cortada e tal, é bem estilo inglês. E é aquele verde que parece que pintaram, assim, que é tão verde, muito bonito. É muito bonito. E aí eu lembro que a gente passou um tempo lá na casa das primas do David, voltou pra casa e dormimos, ou fomos pra Dublin no mesmo dia? Foi no mesmo dia, a gente foi pra Dublin. À noite, não foi? Foi um pouco à noite. Meio tardezinha, assim. Que ainda tava nessa época de agosto, tava na época de abril, desculpa. Tava frio, mas já tava começando a escurecer um pouco mais tarde. E aí a gente dormiu, né, à tarde, chegamos à tarde, dormimos, tal. Tomamos um banho, dormimos. E aí depois a gente pegou o ônibus e fomos pra Dublin. Aí já no ônibus a gente já se divertiu pra caramba, porque era um ônibus duplo. De 2 andares. E aí a gente foi lá no andar de cima. E até hoje eu amo aquele ônibus, era tipo sensacional. Sim. Da onde a gente morava até Dublin era 1 hora de ônibus. Uns 40, 50 minutos. Por aí. Assim, então, tipo, dava pra aproveitar bastante tempo no ônibus. E aí a gente subia sempre no 2º andar. E aí lá na frente do ônibus tem uma janelona assim. E aí dá pra você ver tudo. Era sensacional. Você fica em cima do motorista, então é como se tivesse a visão do motorista. E aí tem tipo como que é o nome daquilo? Não é um espelho, né? Um vidro. Um vidro gigante, então você vê tudo. Era, tipo, incrível. Daí a gente foi conhecer um pouco a Irlanda, conhecer um pouco Dublin. Centro. Sim. Fomos até, eu acho que, se não me engano, até a escola, só pra saber onde que era a escola, porque a gente ia começar na próxima semana. A gente chegou numa sexta, foi no sábado? Foi num sábado, Foi num sábado, né? A gente chegou no sábado e ia começar a estudar na segunda. Então a gente já foi até a escola só pra perceber como que era o caminho, quanto tempo a gente gastava mais ou menos saindo do ônibus até a escola.
E deslumbrado com tudo, né? Sim. Centro de Dublin, aquilo tudo. Até falando hoje em dia, tipo, dá uma saudade, dá assim, um aperto assim gostoso. no coração. Foi nosso, eu costumo dizer que foi o nosso amor à primeira vista, né? Foi. A gente se apaixonou, tipo, a gente chegou lá e se apaixonou totalmente. E aí nossa vida foi durante o mês, foi na casa desse casal, né? Nossa família, digamos assim. Era muito gostoso, a gente comia com eles. Eu não sabia cozinhar ainda, porque meus pais sempre faziam comida em casa. O David nunca cozinhou também, porque os pais dele sempre fez comida em casa. Então eu nunca fui de colocar a mão na massa, então eu tive que aprender muito. Mas enquanto a gente morou com eles na casa deles, a gente não cozinhava tanto. Eles faziam muito fora a gente comia muito fora, e muitas vezes eles faziam muitas coisas pra gente, que eu agradeço bastante. Sim. E aí a gente comia com eles, se divertia, brincava, né? Conversava bastante. Sim. E isso era muito bom, porque a gente treinava bastante o nosso inglês. É verdade. E foi uma coisa que foi muito boa pro David, porque ele fala bastante, então isso, tipo, alavancou pra caramba o inglês dele. E depois de um mês, né, eles têm uma casinha e do lado tem tipo um flatzinho, que seria a garagem. Era garagem pro carro, mas como eles não têm costume de colocar o carro... normalmente lá, eu não sei se é em toda a Europa, mas normalmente eles não usam a garagem pro carro, eles usam a garagem ou para alguma tranqueira. O carro mesmo eles colocam tipo em frente à casa, sabe? Então tipo, eles não colocam numa garagem. Exato, porque não na rua, mas colocam, tem um hall na frente da casa, tipo um pintal, antes de entrar, assim, um quintalzinho na frente da casa, e colocam na frente da casa. E eles estavam fazendo um flat. Eles estavam transformando essa garagem em um flat. Sim. E aí eles estavam para terminar quando nós estávamos para terminar o nosso contrato com eles de um mês, digamos assim. Sim, verdade. E aí a gente conversou com ele, né, que foi o Alex que estava fazendo o flat. A gente conversou com ele se a gente poderia alugar esse flatzinho, porque a gente gostou da área da onde a gente morava, tinha lido perto e tipo, era muito gostoso ali a redondeza para caminhar, para passear, para fazer um monte de coisa. E aí ele autorizou, né, a gente a morar nesse flatzinho. Aí nesse flat ele era bem pequenininho, ele é tipo como se fosse um T0, digamos assim, é tipo um estúdio, tinha a sala, a cozinha, aí tinha tipo uma paredezinha, mas não tinha porta. Pra aí era o quarto. E aí tinha um quarto, e aí tinha uma porta, e aí era banheiro. Sim. Mas era tudo bem arrumadinho, porque tava tudo novo, nós fomos os primeiros a morar lá. Sim, nós estreamos. E ele fez, tipo, com muito carinho, tudo, tava tipo, tudo lindo, assim, tudo, era tudo novo, né? Sim, tipo, eles são sofá muito novo, cuidadosos, então fogão novo, era tipo, tudo nos trinques. Sim. E eles estavam sempre preocupados com a gente também, né? Se a gente precisava de alguma coisa, eles sempre estavam lá. E era muito gostoso morar lá, porque atravessando a rua tinha um Spar. E por mais que era carinho, era bom demais, né? De fim de semana. Era um mercado ali de frente com a casa, acho que... Era atravessar a rua. 2 minutos a pé, assim, de casa. Então a gente tudo precisava de última hora, e a gente ia lá. E como é o Spar, sempre tem coisa de marca, então tinha bastante chocolate famoso que a gente conhecia, né? Tipo Kinder Ovo, Twix, essas coisas. Então a gente sempre ia lá e... De fim de semana, quando não queria cozinhar, comia comida congelada. Era de lá também. Tinha como é o nome daquilo? Um merengue lá, que meu Deus. Pior coisa que eu descobri ali, eu comia muito. Sim. Então, pra finalizar, pra gente não ficar falando muita coisa, grande, né? Senão vai ficar enorme. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar enorme. Esse tipo de vídeo sempre ficam muito grandes. Nós vamos falar um pouco sobre como foi a escola. Sim. Então, logo quando a gente chegou, logo na segunda-feira, a gente foi pra escola. Ela era bem assim, localizada no centro de Dublin. Tipo, Dublin você consegue fazer tudo a pé. Não precisa de carro. Você consegue fazer tudo a pé mesmo. Muito bom. É uma coisa que a gente sente falta aqui, porque aqui é tudo muito longe, né? E em Dublin a gente, tipo, é um miolo. Você consegue fazer tudo ali. E aí no primeiro dia que a gente chegou na escola, nós fizemos o placement test, que eles chamam, que seria o teste de nivelamento para saber qual que é o seu nível de inglês. Aí eu e o David fizemos o teste escrito e depois a gente conversa com o diretor da escola. Cada um separadamente. Sim, para ele entender se entendem, né?
Pra ver qual que é o nosso nível certinho. Logo no mesmo dia a gente descobriu que era o nosso nível. O meu nível foi o... Intermediate. Por mais que eu tinha, avançado no Brasil, eu tinha estudado por um monte de tempo, cheguei lá, eu fui por Intermediate. E é o que acontece com muita gente, muito né? normal, sim. Muito, muito normal. Porque é totalmente diferente o que você aprende no Brasil, não desmerecendo, mas quando você chega num país que as pessoas falam nativo, a língua materna é inglês, é totalmente diferente, o sotaque, o jeito de falar muda muito. Então, e eu sempre tive essa coisa minha de, como eu sou muito tímida, conforme eu ia falando, eu sempre gaguejava, eu já gaguejo em português, imagina em inglês, então isso foi uma coisa que me travou bastante pra mim. Então eu fui pro Intermediate e o David chegou no Beginner mesmo. Fui pro Beginner, sim, não sabia nada mesmo. Mas ele subiu rapidamente. Eu acho que em 3 meses você já tava... Em 3 semanas eu consegui subir pro Elementary, que é um nível acima do beginner. E quando eu finalizei o curso naquela escola, eu já tava no Pre-Intermediate, que tem que é antes do intermediário, e a Letícia finalizou no Upper Intermediate, que é um acima do Intermediate, né? Então, assim, o Dave foi, assim, rapidão. Mas eu acho que essas coisas de inglês variam muito das pessoas também, né? De cada pessoa. Pra mim, eu sempre tive dificuldade pra falar em público, então pra mim isso sempre foi um problema. Na gramática eu era boa, agora na fala eu sempre travava. Já o David, na gramática não era tão bom, na fala ele desinvestava a falar. Sim. Foi bem legal, né? Foi no começo, assim, é aquilo que a gente fala sempre para as pessoas, que as pessoas reclamam: mas a escola tem muito brasileiro e as pessoas só falam português dentro da sala. Você escolhe se você quer falar inglês dentro da sala. Na minha sala tinham, acho que 16 pessoas, 13, 12 eram brasileiras e tinham 2 ou 3 ali pessoas que não falavam português. E são essas pessoas que você tem que se relacionar. Você está indo para Irlanda para estudar inglês, você não está indo para Irlanda para conhecer brasileiros. Senão não estaria indo para Irlanda. Você pode conhecer, mas exato, sim, mas falem inglês, exato. É melhor. Ou seja, dentro da minha sala, por exemplo, no começo, as pessoas falavam todas em português. Era beginner, ninguém sabia falar inglês. E era brasileiro, a gente sabe como a gente é. A gente chega, já quer, é outro brasileiro, vamos conversar. E bater papo e descobrir da onde que veio, não sei o que, é assim que a gente faz amizade. Mas você tem que entender que tem pessoas ali que estão ali que também que não falam, que se sentem desconfortáveis, porque você está falando português, né, na maioria das vezes, e a pessoa tá quietinha lá e não entende o que você está falando. E quando for uma coisa crucial que você precisa aprender o inglês, talvez é essas pessoas que você tenha que recorrer. É legal porque você aprende a cultura da pessoa. Você conhece gente nova. Você conhece gente nova de outros países, não é do Brasil. São diferentes. Você conhece. É diferente de você, por exemplo, comer uma pasta italiana no Brasil e você ir na Itália comer uma pasta feita por um italiano. Sim. É totalmente diferente. E também enfim, não sei a palavra. Desmistifica algumas situações em que as pessoas falam: na França a pessoa não toma banho, por exemplo, e você acaba por conversar ali com uma pessoa da França, você sabe que não é assim, você descobre que não é assim, sabe? Que eu conheci uma japonesa e eu achava que eles sempre comiam sushi. Não é sempre comendo, eles não sempre comem sushi, foi o que ela me falou. Não é todo dia que estão comendo sushi, eles comem outros tipos de coisa. Sim. Aí eu conheci uma coreana nessa primeira escola, que eu fiz uma grande amizade com ela na época, e eu falava bastante inglês com ela, mas a gente tinha um casal de amigos brasileiros que a gente gostava pra caramba, a gente saía com eles pra caramba, mas também a gente tava sempre ali conversando em inglês também, a gente sempre treinava. Sim. Então, eu acho que isso que vale muito. E aí a gente vai finalizar por agora. Que tá demais já. No próximo vídeo a gente vai contar um pouco mais sobre nossa vida na Irlanda. Exato. Esse a gente quis contar mesmo como que foi, né, o início de tudo. A entrada, os primeiros passos. Porque pra contar a nossa vida vai demorar um pouco, eu acho. Foram 2 anos e meio, então é muita coisa. A gente vai reduzir. Pra dar detalhes do que a gente trabalhou, o que a gente fez e tal, porque a gente teve outros tipos de trabalhos também, né, não foi direto, o David não foi direto pro TI e eu fui direto pro marketing, não. Sim. Enfim, no próximo vídeo a gente vai dar mais detalhes sobre isso pra vocês. A gente achou melhor cortar por aqui, porque senão vai ficar muito grande, eu acho que já ficou. Então eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre essa etapa da nossa vida. Sim.
Quer falar mais uma coisa? Não, só isso. Se vocês gostarem, deixem muitos likes. Se inscreve aí no canal, compartilha com os amigos, com a família. E não se esquece de ativar o sininho que eu tô soltando 3 vídeos por semana. Toda terça, quarta e quinta, às... Não se mexe. 19 horas, horário de Brasília. Adoro. Tenha uma ótima semana. Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.